Eu sou Noé, do canal Descobrindo o Homem, e estou aqui hoje com vocês com mais um vídeo onde eu vou falar sobre algumas curiosidades médicas. Há algumas curiosidades médicas interessantes que vale a pena a gente falar aqui. O primeiro é, por que varia o tamanho da pupila dos nossos olhos, ou da menina do nosso olho? Isso acontece pela quantidade de luz sobre a qual ela está colocada, ou que está incidindo sobre ela. Por exemplo, se você está do lado de fora da sua casa, num dia ensolarado, tem muita luz, então a tendência é a pupila se fechar e ficar pequenininha. Se você está num local com uma penumbra ou com uma diminuição de luz, a tendência é a pupila aumentar de tamanho e isso faz com que entre mais luz no nosso olho e a gente consiga ver melhor a imagem. Então, realmente, ela pode aumentar como ela pode diminuir. Isso é uma característica natural do olho. Outra curiosidade, para que servem as amígdalas? Nós temos duas amígdalas na garganta, uma de cada lado. Na verdade, elas são órgãos linfóides, ela tem a capacidade de produzir algumas células e defender o nosso corpo de infecções. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, ela é foco de infecção, a ponto de chegar a ser indicada a cirurgia. Quando isso acontece, outros órgãos linfóides que se encontram no orofaringe acabam compensando a função das amígdalas. Uma outra curiosidade, o que é pulso? O pulso, na verdade, é o reflexo da contração do batimento cardíaco numa artéria qualquer. Normalmente a gente pega o pulso no braço, no punho. Esse é até um motivo pelo qual a maioria das pessoas fala pulso. Ah, me deixa eu ver seu pulso. Na verdade, não é pulso. Na verdade, é punho. É no punho que a gente consegue verificar o pulso da pessoa, ou seja, o reflexo da contração cardíaca. E a gente consegue contar a frequência de batimentos cardíacos por minuto. Outra pergunta interessante é verdade que se a gente espirrar de olho aberto, o olho salta para fora da cara? É claro que é brincadeira, isso é um mito. Mas é muito difícil você conseguir espirrar de olhos abertos. Há um reflexo que faz com que a gente feche os olhos na hora que a gente está espirrando. Algumas pessoas que fazem pesquisa a respeito dessas coisas estranhas que acontecem com o nosso corpo dizem que isso é um mecanismo de proteção para que quando você espirra não haja não espirre ou não haja um contato com secreções que saem na hora do espirro com o olho. Então a pessoa fecha o olho para se proteger de possíveis infecções oriundas do trato respiratório superior. Mas é mentira essa história de que o olho salta para fora da cara da pessoa. Quais são os tipos sanguíneos? Essa é outra curiosidade. Nós temos 4 tipos sanguíneos e temos também um outro fator associado a esses 4 tipos sanguíneos. Os tipos sanguíneos são sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. Os fatores associados a gente chama de fator RH, que pode estar presente ou não, positivo ou negativo. O A pode ser, então, ARH positivo ou ARH negativo, e assim com todos os outros tipos sanguíneos. Qual é o receptor universal? O receptor universal é aquele que pode conter todos os outros tipos de sangue sem ter muitas reações. É o ABRH positivo. Esse é o receptor universal. Qual é o doador universal? É o ORH negativo, que serve para todos os outros tipos de sangue. Essas são curiosidades comuns do dia a dia, onde as pessoas estão sempre querendo entender o que acontece. O que é uma verruga? Uma verruga, na verdade, é uma elevação da pele, um acometimento da pele com reação à infecção por um vírus, que é o vírus papiloma humano. Então isso é um pouco contagioso. E ela, na maioria das vezes, acontece nas mãos, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo. Então, verruga é uma doença viral. Outra pergunta que se faz é por que alguns pelos do nosso corpo não crescem além de um determinado limite? Por exemplo, cílios e pelos da sobrancelha, nos jovens principalmente. Algumas pessoas idosas, às vezes a sobrancelha pode continuar crescendo e formar alguns pelos mais compridos, mas normalmente esses pelos não crescem além de um certo limite. Os estudiosos que eu falei para vocês há pouco dizem que os cílios crescem a um determinado tamanho,
porque acima daquele tamanho prejudicaria a visão, atrapalharia o funcionamento normal dos olhos. E servem para impedir a entrada de corpos estranhos ou de alguma coisa que possa estar em suspensão ou vir pelo ar em direção ao nosso olho. A sobrancelha também, ela tem uma função, segundo esses estudiosos, que se acredita proteger os olhos do suor da testa. Então ela acumula o suor, evitando que ele fique escorrendo o tempo todo nos olhos, atrapalhando então a função do olho. Por que a gente arrota? A maioria das vezes porque a gente engole ar. Ou às vezes a gente consome algum alimento, como refrigerante, por exemplo, que tem gás, e ele produz gás no estômago. Aí ele tem que sair. E ele geralmente volta pelo lugar onde entrou. Quando isso acontece, ele tem que passar pelo esôfago, e existe uma válvulazinha entre o estômago e o esôfago, que chama cardia, que acaba vibrando e provocando o som típico do arroto. Outra coisa, por que a gente pisca? A gente pisca porque a nossa córnea, que é a parte transparente do nosso olho, ela não tem vascularização, não existe nem artéria e nem veia alimentando ela. Ela é alimentada pelas lágrimas. Então, o hábito de piscar, ou o ato de piscar, faz com que as pálpebras mantenham a pálpebra a córnea úmida e mantenha ela com a sua vitalidade normal. Isso é muito importante. Então, a gente tem que piscar para poder manter a vitalidade e a saúde da nossa córnea. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dê um joinha aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, visitem a nossa fanpage, o nosso blog, façam perguntas, participem. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.